Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Vamos então continuar o nosso estudo aqui, falando sobre o batismo com fogo e indo diretamente ao texto de Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, conforme dissemos na próxima aula, há uma confusão, entre esses termos, e conforme já desconstruímos a ideia, à luz do texto bíblico, desse suposto ou pretenso batismo com fogo, já vimos que é uma expressão inadequada, é uma expressão até antibíblica, podemos dizer assim, porque esse termo, essa expressão só é cunhada naquele texto de Mateus capítulo 3, em toda a Bíblia, em todo o Novo Testamento, e nós vimos o sentido daquilo. E aí surgem as perguntas, então de onde vem essa confusão? Por que essa expressão se tornou tão comum, tão popular e tantas pessoas acreditam nisso? Bom, muito tem a ver com esse texto que nós acabamos de ler e outros textos, ou muito tem a ver, poderíamos dizer, com o livro de Atos como um todo. Algumas coisas são importantes pontuar. Primeiro, o livro de Atos é um livro histórico, ou seja, ele se propõe a narrar eventos e acontecimentos como o próprio nome do livro sugere, Atos dos Apóstolos. São acontecimentos, são relatos de situações vivenciadas no desenrolar ali daqueles primeiros anos da igreja, da igreja que a gente chama de igreja primitiva, da igreja recém-criada, recém-inaugurada, vamos dizer assim, após a subida do nosso Senhor e a descida do Espírito Santo, que veio para equipar e para, enfim, dar condições à igreja de cumprir a missão que Cristo deixou em suas mãos. Então, nesse primeiro momento, nós percebemos o quê? Que há um derramamento do Espírito. Observe, nós lemos o texto e não encontramos a expressão batismo com o Espírito Santo, nós não encontramos a expressão batismo com fogo, nada disso. O que aconteceu foi um som, um barulho que todos ouviram, eles estavam todos reunidos, ali Pedro e 120 pessoas no total, todos reunidos ali num salão, uma espécie de salão, num sobrado, que era o chamado cenáculo, era uma espécie de sobrado de segundo pavimento, e estavam todos ali aguardando, cumprindo aquilo que o Senhor Jesus tinha dito, para ficarem juntos, até que o poder viesse do alto. Então, e aí a promessa se cumpre. E de repente eles ouvem um som de um vento, como se fosse um vento muito forte, muito impetuoso, daqueles que a gente fica meio ensurdecedor. E aí de repente eles começaram a ver um sinal inusitado, Eles começaram a ver vindo dos céus algo incandescente. A expressão aqui, línguas como que de fogo, significa semelhante, não quer dizer que eram de fogo,
como que de fogo. Então, a língua aqui é o órgão mesmo, né? O órgão do nosso corpo. Então, uma língua incandescente que vinha como um símbolo emblemático e repousando sobre cada uma daquelas pessoas que estavam ali reunidas naquele lugar. Ora, o que Deus está fazendo aqui? O objetivo de Deus era Deus está iniciando a igreja, o povo de Deus. É bom lembrar isso. Deus está inaugurando uma nova era, a era da igreja a partir de agora. E Deus está revertendo um processo que havia sido iniciado lá na Torre de Babel, em Gênesis capítulo 10, 11, por ali, onde Deus confundiu as línguas dos homens, porque o intento deles naquela ocasião era mau. E aqui Deus está simbolizando e sinalizando que na igreja ele desfaz essa maldição da confusão, né, por assim dizer, das línguas, onde todos, embora diferentes, de diferentes nações que estavam representadas ali, simbolizando a universalidade do Evangelho. Então, Deus está mostrando que não importa, pessoas de diferentes nações vão se comunicar e ambos falarão uma só língua, pelo poder do Espírito. Isso é muito claro, porque cada um, no desenrolar do texto, é possível perceber que cada um estava falando o seu próprio idioma, para si. Estava falando o seu próprio idioma, mas o outro estava ouvindo uma outra língua. Isso, quem estava fazendo quem estava agindo, né, e proporcionando isso, era o poder, era o Espírito Santo de Deus. Então, Deus está mostrando isso na igreja, no meu povo, independentemente de nacionalidades, né, de idiomas, todos falarão uma só língua, né? A língua do Espírito. A língua do Espírito aqui entenda-se por a palavra de Deus, né? Os mandamentos de Jesus, o direcionamento que Deus dá para a sua igreja. Então, esse primeiro derramamento, observe o versículo 4, todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Então, esse primeiro derramamento, que é uma expressão mais adequada, biblicamente falando, esse primeiro derramamento do Espírito, ele tinha por objetivo iniciar a igreja. Iniciar a igreja propriamente dita. Embora possamos aí discutir ou pontuar o início da igreja quando o próprio Senhor Jesus, por exemplo, em Mateus 16, ele cunha a frase que eu edificaria a minha igreja, enfim, e todo o ministério dele, a igreja e a era da igreja, como assim chamamos, ela se inicia de fato a partir desse evento relatado em Atos 2. Então foi um derramamento do Espírito que tinha esse propósito, o propósito de iniciar a igreja. Atos capítulo 8, avançando, nós vemos um novo evento. São textos que eu estou trazendo aqui, são textos que, aliados à ideia errada daquele texto de Mateus, deram origem ao que a gente vê e ouve por aí hoje, né? Essa coisa de buscar do batismo, de ser batizado com fogo e coisa e tal. Então eu estou mostrando isso, estou mostrando a origem disso, como que as pessoas, como que equivocadamente se pegou o texto de Mateus, tirou-se do contexto e, aliado a outros eventos, a outros textos, se criou uma doutrina
que é, no mínimo, muito questionável, né? Então, Atos capítulo 8, versículo 14, diz assim: Os apóstolos, pois, estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então, perceba que lá no episódio de Atos 2, embora ali diferentes nacionalidades, mas todos eram judeus. Quando nós falamos de diferentes nacionalidades, eram judeus que viviam em diferentes regiões, em diferentes nações, mas todos eram judeus. Aqui nós vamos começar a ver essa expansão, né, no sentido de que Deus vai derramar do seu Espírito indistintamente, independentemente da nacionalidade da pessoa. E o primeiro avanço nesse sentido é justamente no meio dos samaritanos, né, que para o judeu em si já era algo inconcebível. Então Deus começa a estabelecer o seu plano e os apóstolos, eles se colocam ali, se submetem à vontade de Deus. Perceba que eles não colocaram suas questões pessoais, eles como judeus que eram, não colocaram suas questões, sua implicância, seus problemas, digamos assim, pessoais com o povo samaritano à frente da vontade de Deus. Eles perceberam que Deus estava agindo no meio daquele povo e eles, como bons servos, se submeteram e foram ali cumprir a vontade de Deus de bom grado, sem problema nenhum. Então, eles vão e ali aqui agora acontece algo diferente do que tinha acontecido lá. Lá, línguas vieram e pousaram, um sinal. Aqui, eles chegam e perguntam, né, às pessoas, e eles impõem as mãos para que eles recebessem o Espírito Santo, né, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, e aí, o versículo 17, e eles lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então isso aqui é mais um evento que se usa, é mais um texto que se usa para supostamente fundamentar e dizer-se, né, que mesmo uma pessoa tendo sido batizada nas águas, ela deve e precisa buscar para poder receber, né, um segundo batismo ou uma segunda bênção, como alguns usam essa expressão. Mas o texto não trata de nada disso. O que está acontecendo aqui, como eu disse, é que Deus agora está, esse segundo derramamento, presente no livro aqui de Atos, Deus agora está incluindo os não-judeus na igreja. O que está acontecendo é isso. Porque na verdade, a conclusão que nós vamos chegar ao fim dessa aula todos que estão em Cristo foram batizados num só batismo, num só corpo. Então esse é o ponto. Agora, em Atos nós precisamos frisar que os acontecimentos, o desenrolar dos acontecimentos, ele ainda está na sua fase inicial. Então eu não posso pegar acontecimentos pontuais do início da era da igreja, onde Deus estava estabelecendo, digamos assim, cumprindo, né, estabelecendo os fundamentos, a estrutura, digamos assim, da igreja, espiritualmente falando, e pegar esses eventos pontuais e tentar criar doutrinas universais em cima
desses acontecimentos. Como eu disse, o livro de Atos ele é um livro histórico, ele não é um livro normativo, ele não é um livro doutrinário, né, no sentido didático da palavra. Ele não se propõe a isso, ele apenas relata fatos. Né? Só, por exemplo, eu poderia usar um exemplo aqui curioso. No livro de Atos está relatando também uma situação onde Paulo ele é picado por uma víbora, uma cobra. E imagine se a gente pegasse esse fato, né, e começasse a disseminar uma doutrina de que todos os cristãos precisam ser picados por víboras e por cobras. Ora, né, não nos parece algo razoável. Então, da mesma forma, não é porque existem relatos aqui de pessoas que impuseram as mãos e outras receberam o Espírito Santo, né? E observe, mais uma vez, mais um texto, nós lemos aqui, eles recebessem, para que recebessem o Espírito Santo. Eles oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, ou seja, para que fossem integrados ao corpo de Cristo. Então, não vemos mais uma vez a expressão batismo de fogo. Essa palavra fogo dessa vez ela passa longe, que nem está aqui no texto aqui que acabamos de ler. Então, não vemos essa expressão batismo de fogo e muito menos batismo com o Espírito Santo. Nós vemos a expressão dizendo mais uma vez sobre o recebimento do Espírito, né? O enchimento, né? Se pudermos usar essa palavra. Então, esse segundo evento narrado no livro de Atos, ele tinha por objetivo incluir na igreja os não-judeus. Essa foi a situação desse segundo derramamento, podemos dizer aqui. Um outro episódio acontece no capítulo 10, a partir do versículo 44. Há mais um avanço nessa questão, né, de composição que Deus está fazendo da igreja. Lembremos que Jesus disse o quê? Jesus disse, Atos 1, capítulo 8. Vou ler aqui porque é melhor. Observe o que Jesus disse no capítulo 1 de Atos, no versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, o que estamos acompanhando aqui nada mais é do que o cumprimento das palavras de Jesus. Então, o Espírito de fato desceu sobre os judeus. No capítulo 8 que acabamos de ver, ele vem agora sobre os samaritanos, ou seja, em Samaria, o poder, né, que Jesus disse. E agora nós vamos ao capítulo 10, versículo 44. Então diz assim, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito, né, ou seja, desceu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados nas águas estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com ele por alguns dias.
Então, aqui agora nós temos Cornélio e alguns parentes e amigos, e temos Pedro, né? Você pode ler o capítulo inteiro depois e para se familiarizar ou se inteirar dos pormenores da situação que levou Pedro até ali, até esse lugar. Mas ali estava Cornélio, né, que era um gentio, né, um romano, e algumas pessoas ali, parentes, amigos, né, e Pedro chega ali com um grupo de irmãos judeus, né, por isso a expressão da circuncisão, ou seja, eram cristãos judeus, digamos assim. E aí, agora Deus está o quê? Incluindo na igreja todas as nações. Observe as palavras de Jesus mais uma vez. Ser minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Em Atos 2, Deus está iniciando a igreja, o seu povo. Em Atos 8, ele está incluindo não-judeus na igreja. O derramamento do Espírito. Observe que quem inclui as pessoas na igreja é o Espírito Santo de Deus, né? E lá na outra aula eu falei que a palavra batismo por si só é imersão, é imergir, né? Significa imergir. Então, o Espírito é quem proporciona essa imersão das pessoas, do pecador arrependido, no corpo de Cristo. Então daí a expressão do batismo. Mas, mais uma vez, lemos aqui, não vemos a palavra batismo de fogo, não vemos a palavra batismo com o Espírito Santo. Estava dizendo que enquanto Pedro estava ali pregando, falando da palavra de Deus, o Espírito simplesmente desceu sobre todos que estavam ali ouvindo a palavra. E todos eram gentios, né? Eram estrangeiros. Então aqui é um aceno de Deus, uma demonstração, mais um passo naquilo que Deus está criando agora na igreja, que é um povo de Deus, é um povo universal no sentido de etnias e povos e etc. É um povo que não tem uma nacionalidade ou uma única nação específica como era no Antigo Testamento. Agora, na igreja, no povo de Deus, que se chama a igreja, todos os povos estão presentes. Membros da igreja de todas as nações são batizados no sentido de são ligados ao corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Então, esse terceiro episódio de derramamento é uma situação também, um texto também que se pega comumente para justificar, né, e dizer-se que haveria um segundo ou um outro batismo distinto do batismo nas águas. E na verdade não é isso que se percebe no texto. Então, avançando aqui, nós temos no capítulo 19 de Atos, capítulo 19, ele diz assim: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João.
Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram, ao todo, uns 12 homens. Então, aqui nós já vemos num estágio mais avançado ainda da igreja, um outro episódio também. E aí, deixa eu pontuar algo que eu considero importante aqui. O batismo, o rito do batismo, né, da cerimônia batismal, ele era uma prática dos judeus, como eu já falei na outra aula, que eles chamavam de abluções. Eles já era uma prática, não só dos judeus, né, mas de vários outros povos, mas era uma prática no contexto de Israel de muito tempo, já de muito tempo. E era muito comum, né, tanto que até hoje, nós, pelo menos no nosso caso, né, os batistas, nós temos por hábito o quê? Antes da pessoa se submeter ao batismo, ela passa por aquilo que nós chamamos de profissão de fé, ou seja, ela testemunha publicamente a sua fé em Cristo perante a igreja, perante a sociedade, e ela assume publicamente essa fé, ela assume publicamente, ela faz um compromisso público, ela declara em alto e bom som que está abraçando a fé cristã, a fé no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aí, só então ela é batizada. Então eu considero essa forma perfeita, totalmente de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque o batismo cristão, o batismo no contexto da igreja, o batismo nas águas, que eu me refiro, ele simboliza o quê? Essa nova vida, esse novo nascimento, esse compromisso que a pessoa está assumindo com a fé evangélica, com a fé no Senhor Jesus Cristo. Então, todavia, nesse contexto aqui, existiam outros batismos, né, digamos assim. E o batismo de João Batista, que nós vimos lá na primeira aula, era um batismo com qual propósito, qual finalidade? Porque o rito em si, como eu disse, de imergir alguém na água, por si só não vai dizer nada. A questão é o simbolismo, o significado que vai ser atribuído a ele. Então o batismo de João, ele era um batismo onde se imergia as pessoas na água. Ok? O batismo cristão é um batismo onde nós imergimos as pessoas na água. Mas observe que o ato em si, o rito em si, por si só, ele não transmite uma mensagem, ele não é um fim em si mesmo. Ele precisa estar acompanhado de um significado para que possa fazer sentido. No caso de João, ele estava batizando as pessoas para o arrependimento. Ele estava preparando as pessoas para digamos assim, se encontrarem com Deus, ou com o reino de Deus que haveria de ser manifestado quando o Senhor Jesus iniciasse o seu ministério. Então ele estava batizando ali as pessoas, dizendo: olha, se arrependa porque o reino de Deus é chegado, está próximo. Então o Messias está vindo, ele estava ali preparando as pessoas, o espírito, o coração das pessoas para receberem a mensagem da salvação em Cristo, a revelação plena, né? A manifestação do Messias. Então, o batismo de João, ele era limitado, podemos assim dizer.
E aí Paulo encontra um grupo de discípulos de João, né? E aí ele pergunta, por um acaso, vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E eles disseram, olha, nós nem ouvimos, né, sobre isso, nem conhecemos essa doutrina, nem sabemos do que se trata. Por quê? Porque João Batista não falava sobre isso, né? O batismo dele, a doutrina dele ali se restringia a uma mensagem de arrependimento e de preparação para a mensagem que Jesus traria pessoalmente no seu ministério. E aí Paulo perguntou, então, que batismo vocês são batizados? E eles disseram, no batismo de João, ou seja, nós seguimos as doutrinas de João Batista. Nós ouvimos, cremos naquilo que ele ensinou e fomos batizados. E aí Paulo esclarece eles dizendo, olha, certamente, João batizou com um batismo, mas era um batismo de arrependimento. Ou seja, ele estava dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isso é, em Jesus Cristo. Ou seja, o batismo de João era uma preliminar, digamos assim. Era apenas um primeiro passo. Agora, para vocês serem de fato integrados à igreja de Deus, ao corpo de Cristo, vocês precisam provar o dom do Espírito Santo. O dom no singular, né? Não são dons espirituais, essa aí é uma outra temática. Então, mas o dom do Espírito, ou seja, precisam receber o Espírito em si mesmos, né? Precisam se tornarem, como todos os outros, o quê? Cheios do Espírito, se tornarem moradas do Espírito Santo e, consequentemente, passarem a fazer parte do corpo espiritual e místico de Cristo, que passa agora a estar espalhado sobre toda a face da terra. E aí o que Paulo faz? Impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Então observe mais uma vez, não existe a expressão batismo de fogo, não fala eles foram batizados com fogo, veio um fogo do céu, não também a expressão batismo com o Espírito, foram batizados com o Espírito Santo, não. Eles foram, Paulo impôs as mãos sobre eles e o Espírito veio sobre eles, desceu sobre eles. Então, e nessas ocasiões aqui, uma espécie de sinal, né, ou de confirmação, de testificação, a forma como os demais ali identificavam que essas pessoas haviam recebido o Espírito era que geralmente eles falavam em outras línguas. Eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, de se eram línguas idiomáticas ou línguas espirituais, digamos assim, ininteligíveis, né? Isso aí é um estudo para um outro momento, mas era um tipo de sinal que testificava, que confirmava que aquelas pessoas haviam sido cheias do Espírito Santo para passarem a integrar a igreja. E não porque elas precisassem daquilo ali como uma segunda bênção ou de um outro batismo, porque o primeiro... Então não procede essa... Então, assim, quem simboliza essas pessoas aqui? É que Deus está incluindo na igreja. Observe que o batismo, no sentido batismo do Espírito, no sentido neotestamentário, ele é incluir, ele é agregar a pessoa ao corpo de Cristo. Isso é o batismo no Espírito, né? Segundo os textos do Novo Testamento. É a pessoa ser integrada, ser
inclusa no corpo de Cristo, que é a sua igreja. E esses 12 discípulos aqui, de João Batista, eles representam o quê? Os crentes da antiga aliança. Então perceba, Deus incluiu lá atrás, obviamente, os discípulos, né, que eram judeus, lá em Atos 2. Em Atos capítulo 8, Deus inclui os não-judeus, os samaritanos, como nós vimos. Em Atos capítulo 10, ele inclui todas as nações, gentios ali, nós vimos, romanos. E agora aqui em Atos 19, Deus inclui os crentes da antiga aliança. Ou seja, todos os cristãos são batizados num só batismo, um batismo em Cristo Jesus. Abra aí a sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Romanos 6, versículo 3, nos confirma, né, esse ensinamento, como nós lemos aqui. Ou não sabeis que, observe a pergunta que o apóstolo Paulo está fazendo, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, perceba que todos fomos batizados em Jesus Cristo. Todos que ele fala aqui na sua morte, ele está dizendo, ele está fazendo alusão à obra, né, vicária de Cristo, ao sacrifício perfeito do Senhor Jesus. Então ele fala, olha só, todos nós que cremos, né, no sacrifício de Cristo, na obra redentora de Cristo, todos nós fomos batizados em Cristo Jesus. Todos nós já fomos batizados. Todos nós fomos sepultados com ele, para que, como ele foi ressuscitado dentre os mortos, assim andemos também em novidade de vida. Ou seja, como ele morreu e ressuscitou, nós também morremos, né? Aqui tem uma figura de linguagem, né? Não necessariamente no sentido literal, mas ele está falando o quê? Da morte da velha vida, do velho homem, né? Da vida de pecados em que todos nós andamos outrora, e ressuscitamos novamente, porque a nossa vida antes de Cristo foi aquele sujeito que nós éramos, ele morreu quando nós conhecemos a Cristo, nós recebemos o Espírito, fomos integrados à Igreja de Deus e ressuscitamos, por assim dizer, e passamos a viver em novidade de vida. Então, esse é o poder, né? A ação do Espírito na vida daqueles que creem em Cristo. Eu poderia aqui encerrar também citando um texto de Hebreus, que fala justamente sobre essa singularidade do batismo. Nós vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui. Efésios, perdão. Efésios capítulo 4. Efésios 4. Versículo 4 diz assim:
há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Então, um só Deus, uma só esperança, um só batismo. Todos o cristão genuíno que verdadeiramente creu e reconheceu o Senhor Jesus Cristo como Salvador, como seu Redentor, aquele que remiu a sua vida, que morreu, que se sacrificou como Filho de Deus, né, que veio em carne. Todos os cristãos que abraçam essas doutrinas, que caminham com Deus, que receberam o mesmo Espírito, um só Espírito, e então por isso também um único batismo, né? E todos foram batizados, ou seja, todos foram submersos, né, no corpo de Cristo, que é a Igreja do Senhor. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Eu espero que esse estudo tenha contribuído para o crescimento de vocês, né, espiritual, para a edificação de vocês, para o esclarecimento de algumas dúvidas, e eu me coloco à disposição caso tenha passado alguma coisa aí ou ficado alguma coisa aí que precise, que vocês não tenham entendido. É só mandar aí a pergunta que a gente vai ter a maior satisfação em responder. Amém? Nós voltaremos por aqui em breve, né, com mais um assunto aí, mais um estudo bíblico aí, interessante e edificante para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço, fiquem com Deus.